À toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. La Guinée-Bissau a un potentiel touristique qui n'est pas encore exploité à sa juste dimension. Destination aux multiples facettes, ce pays offre des paysages variés et luxuriants ainsi que des plages paradisiaques. Pour en parler, Africa 24 reçoit dans le cadre de cette interview Fernando Vaz, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, qui partage avec nous les défis et perspectives de développement de ce secteur. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu sur Africa 24. Le secteur touristique se révèle peu à peu de la pandémie de Covid-19 en Afrique. En 2021, la reprise des activités sur le continent a connu une hausse de 4% par rapport à 2020. Comment se porte ce secteur en Guiné-Bissau? Muito obrigado pela pergunta e bem-vindo à Guiné-Bissau. Como em todos os países do mundo, houve uma hecatombe, portanto, no setor. As nossas pequenas unidades, não temos muitas, mas as pequenas unidades turísticas e hoteleiras do setor hoteleiro que nós temos tiveram que suportar sem apoio governamental, portanto, suportaram sozinhos todo o período em que estiveram fechados, que foi sensivelmente um ano e meio, e que nesse quadro mantiveram os seus quadros, os seus trabalhadores, que aproveito, portanto, para agradecer. E após um período de estabilização do Covid, tivemos um boom no setor, tivemos uma procura muito grande e 2021 foi um ano de retoma da atividade. 2022 atingimos quase, portanto, os indicadores anteriores ao Covid. La Guinée-Bissau reçoit chaque année environ 3000 touristes. Cependant, ce secteur peine à atteindre son plein essor. Quels sont les obstacles qui l'entravent? É uma tarefa bem difícil. Nós temos um instrumento que temos estado a utilizar. Em primeiro lugar, a Guiné-Bissau não é um país de destino turístico, o que nos obriga a um trabalho preliminar de promoção do país no mundo. Nós temos que dar a conhecer o mundo o destino turístico de Guiné-Bissau. Em segundo lugar, como disse, a falta de infraestruturas é inibidor, portanto, a atração de investidores e de financiadores, portanto, de projetos. Contudo, nós temos um código de investimento muito atrativo, se calhar, se não o mais atrativo da África Ocidental. O nosso código de investimento permite a um investidor estrangeiro uma isenção de 5 a 7 anos de pagamento de impostos. Todos os inputs portanto, que ele traz para fazer o investimento têm isenção tributária, portanto, aduaneira. Pode exportar os seus proveitos para qualquer parte do mundo, uma vez que nós garantimos, portanto, essa exportação de capital. Portanto, temos estas condições todas que são muito atrativas e é com essas condições que nós jogamos para atrair os investidores. E com a beleza das nossas ilhas, que são 88, todas elas com uma diversidade muito diferente, onde existem hipopótamos únicos no mundo. En matière de développement, la question du financement est généralement un souci majeur. Comment procédez-vous pour attirer les investisseurs dans les secteurs touristiques en Guinée-Bissau? O primeiro objetivo, portanto, da Guiné-Bissau é definir o turismo como um setor prioritário para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Neste momento, o turismo na Guiné-Bissau contribui para o PIB, para o Produto Interno Bruto, com menos de 1%, 0, qualquer coisa. Portanto, nós temos aqui um grande desafio. Temos aqui o Senegal e Cabo Verde. Cabo Verde, por exemplo, o turismo neste momento contribui com 25 a 27% das receitas para o PIB. Nós temos esse objetivo a médio prazo e para isso temos que criar infraestruturas, porque o potencial turístico que nós temos, o país tem de norte ao sul um potencial turístico enorme para além das ilhas. No sul temos os elefantes, chimpanzés, temos reserva, 25% do nosso território é reserva, é qualificada como reserva natural e reserva protegida. Portanto, temos todas as condições. O governo, a questão é política.
O Governo tem que definir o setor como setor prioritário, está no programa do Governo, criar as infraestruturas de transporte, de saúde, de educação, formação, todo o tipo de infraestrutura que nós precisamos, saneamento básico, enfim, para que o setor turístico, de per si, consiga ascender ao seu lugar. E isso é queimar etapas, fazemos num espaço muito curto de tempo, pelo potencial que nós temos. L'agenda 2063 de l'Union africaine vise à doubler la contribution du tourisme au PIB de l'Afrique, une contribution qui est actuellement estimée à 169 milliards de dollars, soit 7% du PIB. Quelle est la stratégie de la Guinée-Bissau pour contribuer à l'atteinte de cet objectif de l'organisation panafricaine? Esta questão, portanto, da erosão climática é uma questão que preocupa imenso o governo da Guiné-Bissau. Nós temos esse fenómeno a acontecer no norte do país, na fronteira com Casamance, portanto, na nossa praia de Varela, que se continua por Cabo Skiring, que é a continuação de Cabo Skiring do Senegal, nós temos um grande impacto da erosão climática. Portanto, o mar tem ganho terreno bastante, quase que não temos já leito, areia na praia, porque o mar tem estado a caminhar. E existe um projeto, que é o projeto de nós, portanto, pararmos, conseguirmos fazer parar, portanto, essa progressão da erosão climática que acontece aí e em algumas ilhas da Guiné-Bissau, com a construção de alguns molhos de proteção da costa. E isso vamos fazê-lo na infraestruturação, quando falamos de infraestruturação do setor, vamos fazê-lo, enquadra-se dentro, portanto, dessa nossa política. Por outro lado, tendo a noção dessa enorme flagelo que é a erosão climática, nós devemos ser dos poucos países do mundo que têm mais de um quarto do seu território como área protegida. Portanto, estamos conscientes daquilo que é a erosão e quais são as políticas que nós devemos ter para a defesa futura dos seus efeitos. La croissance du tourisme devrait générer 11,7 millions d'emplois en Afrique d'ici 2030. Des experts estiment que ce secteur, très pourvoyeur en emplois, souffre du manque de compétences des acteurs. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat bissau-guinéen se penche-t-il sur la question de la formation dans les métiers du tourisme? Dos grandes problemas, portanto, do turismo na Guiné-Bissau é a falta de mão de obra qualificada, portanto. Nós estamos cientes de que é uma questão que temos que ultrapassar rapidamente e, nesse sentido, temos feito uma aposta acelerada na formação. Temos um projeto da criação de uma escola de formação, duas escolas, aliás, uma primeira em Cacheu e outra nas Ilhas, para fazermos face, portanto, a esta grande falta que o setor tem. Portanto, a questão dos recursos humanos, os jovens, a sua capacitação, é para nós importante. Neste contexto, tendo mão de obra disponível, tendo matéria-prima, que é o nosso potencial turístico que existe tanto no continente como nas ilhas, tendo as infraestruturas, o nosso crescimento turístico será rápido, será um crescimento de curto prazo. Portanto, temos é que fazer esta caldeirada. Existindo essa caldeirada. L'archipel des Bissago, un ensemble de 88 îles classées par l'UNESCO comme réserve de biosphère depuis 1996, est un moteur de l'écotourisme en Guinée-Bissau. Peut-on dire que l'écotourisme est une vision portée par l'exécutif bissau-guinéen? Obrigado por esta questão. Isto, como diz, o arquipélago Bijagós é uma reserva da biosfera classificada pela Unesco desde 96 e, tendo isso em conta, o Governo tem tido particular cuidado na instalação, portanto, das unidades turísticas, portanto, nas ilhas. Porque é um ecossistema muito frágil, com uma população própria, com hábitos e costumes culturais muito ancestrais, que nós, ao levarmos, portanto, o turismo para essas ilhas,
temos a obrigação de preservar, portanto, essas tradições, hábitos e culturas. Nesse sentido, nós temos uma lei que proíbe a instalação de grandes unidades hoteleiras nas ilhas. Fazemos um ecoturismo sustentado não só pela fauna, flora, a cultura e as populações que habitam nas ilhas, que são os bejagós, que é uma população, se calhar, única no mundo, em que as mulheres é que mandam, é uma sociedade matriarcal, em que as mulheres são as big boss, as chefes. Por isso é um motivo de atração turística. Houve uma grande rainha, que é o Bejagós, que é o Kika Pampa, que fez face ao colonialismo português e que, portanto, a campa dessa senhora existe na Ilha do Orango, que é um dos locais de peregrinação dos turistas. Portanto, respondendo diretamente à sua questão, nós temos particular cuidado e aquilo que nós permitimos como prática turística nos Bejagós é o ecoturismo, mas um ecoturismo com algumas particularidades. Por exemplo, nos Bejagós não permitimos a utilização de motas de água em grande número, portanto ele é limitado. Isto porquê? Porque faz fugir os hipopótamos, as tartarugas, os manatins e outras espécies raras que nós temos, portanto, que habitam nas ilhas. Não permitimos, portanto, o tratamento das fossas, das águas salobras, águas negras, dos poços, das casas de banho, tem que ter um tratamento próprio. E o último resort que nós estamos a montar e que irá ser montado, portanto, numa das ilhas, terá uma autossustentação energética, portanto, que é uma energia bio, será produzida através de uma energia bio. Portanto, isto para dizer que temos consciência precisa dos perigos que enfrentamos se não tomarmos cuidado e não promovermos por essa parte das Ilhas dos Bejagós, um turismo ecológico. É isso que nós fazemos, é a nossa aposta. Fernando Vaz, ministre du Tourisme et de l'Artisanat de la Guinée-Bissau, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.